Você já parou para pensar no que torna os submarinos tão assustadores? Se você acha que são apenas grandes embarcações submersas, invisíveis aos olhos, está longe de entender o verdadeiro poder que esses gigantes do mar possuem. Eles são mais perigosos do que você imagina. De fato, os submarinos modernos são verdadeiras armas de destruição, e sua evolução tecnológica ao longo dos anos os tornou ainda mais impressionantes. A tecnologia por trás deles não só aumenta sua furtividade e capacidade de destruição, mas também redefine as estratégias militares em todo o mundo. A questão é, como a inovação transformou essas máquinas em tão poderosos instrumentos de guerra? Hoje, vamos explorar exatamente isso. Como as inovações tecnológicas tornaram os submarinos ainda mais letais e desafiadores para as forças inimigas. Mas, antes de mergulharmos no futuro, é importante entender o papel que esses submarinos desempenham no cenário militar global. Então, se você é fã de história militar, tecnologia ou apenas curiosidade sobre o que acontece nas profundezas do mar, fique ligado. No final deste vídeo, você terá uma visão completa sobre o poder que esses submarinos representam no mundo moderno e no futuro da guerra. Submarinos não são apenas embarcações que podem navegar nas profundezas do oceano. Eles se tornaram símbolos de poder e estratégia militar ao longo do século XX e continuam a desempenhar um papel crucial nas forças armadas modernas. No início, eram apenas veículos submersíveis, projetados para transportar e atacar inimigos sob a água. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, os submarinos começaram a se transformar, à medida que as tecnologias de propulsão e armamentos evoluíram, tornando-se instrumentos essenciais nas guerras modernas. Durante a Guerra Fria, por exemplo, os submarinos nucleares se tornaram a espinha dorsal da dissuasão nuclear. Armados com mísseis balísticos, esses submarinos eram capazes de lançar um ataque nuclear de qualquer ponto do planeta, sem serem detectados, tornando-os uma ameaça invisível e extremamente poderosa. O fato de um submarino poder permanecer submerso por meses, sem necessidade de emergir, aumentou sua eficácia como uma força de dissuasão, capaz de afetar qualquer conflito global sem que ninguém soubesse sua localização exata. Hoje, a evolução dos submarinos continua a impressionar. Eles são parte fundamental da estratégia militar de muitas nações, tanto para defesa quanto para ataque, desempenhando funções que vão desde a coleta de inteligência até o lançamento de mísseis de precisão. O que antes era uma simples ameaça de destruição, agora se tornou uma ferramenta essencial no planejamento de operações militares complexas, alterando completamente o equilíbrio de poder no mundo. Nos últimos anos, os submarinos passaram por uma verdadeira revolução tecnológica. O que antigamente era visto como uma ameaça silenciosa, hoje se transformou em uma máquina de guerra de precisão, capaz de realizar ataques com uma precisão letal. Uma das inovações mais importantes foi a introdução da propulsão nuclear. Os submarinos nucleares, ao contrário dos convencionais, não dependem de combustível para se movimentar, o que lhes permite permanecer submersos por períodos extremamente longos. Eles podem operar por meses, até mesmo anos, sem a necessidade de emergir ou reabastecer, o que os torna invisíveis a qualquer tentativa de rastreamento e uma presença constante e ameaçadora. Mas a inovação não parou por aí. Com a evolução dos sistemas de sonar e radar, os submarinos modernos são capazes de detectar inimigos a grandes distâncias, tornando-se quase impossíveis de serem localizados. O avanço dos sonares passivos, por exemplo, permite que um submarino escute o ambiente ao seu redor sem emitir qualquer som, tornando-o ainda mais furtivo. Essa habilidade de detectar e evitar a detecção é um dos maiores diferenciais dos submarinos de última geração, permitindo que eles se aproximem de seus alvos sem que ninguém saiba que estão por perto. Além disso, a introdução de mísseis balísticos de longo alcance transformou os submarinos em plataformas de ataque que podem atingir qualquer parte do mundo, com uma precisão surpreendente. Esses mísseis não só têm um alcance impressionante, mas também são capazes de carregar ogivas nucleares, oferecendo uma capacidade de destruição massiva.
O fato de os submarinos poderem lançar ataques nucleares de qualquer lugar no oceano, sem serem detectados, aumenta o fator de surpresa e o poder de dissuasão de qualquer nação que os possua. Essas inovações não apenas aumentaram a capacidade ofensiva dos submarinos, mas também ampliaram sua importância estratégica nas forças armadas. Hoje, um submarino pode ser tanto um escudo quanto uma espada, oferecendo uma forma de defesa impassível, enquanto possui um poder de ataque que pode mudar o curso de um conflito global. A furtividade é um dos maiores trunfos dos submarinos modernos. A capacidade de operar sem ser detectado por inimigos é o que torna esses gigantes subaquáticos ainda mais perigosos. A evolução da tecnologia de furtividade nos submarinos é fascinante, e grande parte dessa inovação está na melhoria dos sistemas de sonar e no design da própria embarcação. O uso de materiais especializados e o refinamento da silhueta do submarino são apenas algumas das estratégias adotadas para reduzir a assinatura acústica e visual dos submarinos, dificultando sua detecção. O sonar, sistema essencial para a navegação e detecção de objetos submersos, passou por uma revolução nas últimas décadas. Enquanto os primeiros sonares eram ruidosos e fáceis de detectar, os sonares passivos modernos são extremamente discretos. Esses dispositivos funcionam como ouvidos subaquáticos, captando sons no ambiente ao redor do submarino, mas sem emitir sinais de volta que possam ser rastreados. Isso significa que um submarino pode ouvir o que está acontecendo em um raio de centenas de quilômetros sem fazer qualquer barulho ou sinal que revele sua posição. A sofisticação desses sistemas faz com que os submarinos sejam quase invisíveis para a maioria dos sensores inimigos. Além disso, a estrutura dos submarinos também foi repensada para reduzir ao máximo a possibilidade de detecção. Submarinos modernos possuem formas mais hidrodinâmicas, que minimizam a resistência da água e a criação de bolhas de ar que poderiam revelar sua posição. O revestimento de materiais especiais, como compostos absorventes de som, reduz a quantidade de eco que pode ser captada por sonares de inimigos, tornando os submarinos ainda mais difíceis de detectar, mesmo em áreas com alta atividade de outros navios ou aeronaves. No entanto, a furtividade não se limita apenas ao sonar. A evolução dos sistemas de propulsão, como os motores de propulsão nuclear e os mais recentes motores de íons, também contribuem para essa invisibilidade. Esses motores funcionam de maneira mais silenciosa e eficiente do que os motores tradicionais, dificultando ainda mais a localização do submarino. Esse nível de furtividade tornou os submarinos modernos quase impossíveis de rastrear e, como resultado, eles se tornaram uma das ameaças mais difíceis de se enfrentar no cenário militar global. Sua capacidade de se mover nas profundezas do oceano sem ser detectado oferece uma vantagem estratégica que é quase imbatível. O impacto dos submarinos no cenário militar global é profundo e, muitas vezes, decisivo. Durante a Guerra Fria, por exemplo, a presença dos submarinos nucleares alterou a dinâmica de poder entre as superpotências, criando um equilíbrio instável conhecido como a doutrina de destruição mútua assegurada. A simples presença de um submarino nuclear no oceano, com a capacidade de lançar um ataque nuclear a qualquer momento, servia como um enorme dissuasor contra qualquer conflito nuclear entre as potências da época. A possibilidade de um ataque subaquático sem aviso prévio e com poder de destruição global forçou as nações a reconsiderar a ideia de uma guerra nuclear, tornando os submarinos um pilar da paz armada. Mas o impacto dos submarinos não se limita apenas à dissuasão nuclear. Em operações militares modernas, os submarinos desempenham papéis cruciais em ataques precisos e em missões de espionagem. No caso da Guerra do Golfo, por exemplo, submarinos lançaram mísseis de precisão, atingindo alvos inimigos com uma precisão impressionante, sem a necessidade de recorrer a bombardeios aéreos ou ataques terrestres. Esses ataques, lançados debaixo d'água, mostraram ao mundo o quão eficiente e preciso um submarino pode ser, tornando-o uma ferramenta vital nas operações militares modernas. Além disso, os submarinos têm um papel fundamental na coleta de inteligência e vigilância. Em tempos de guerra, eles podem ser usados para monitorar atividades inimigas em áreas de difícil acesso,
como zonas de combate no mar ou áreas costeiras fortemente protegidas. A capacidade de se esconder nas profundezas do oceano enquanto observa tudo ao seu redor oferece uma vantagem estratégica que muitas vezes é impossível de se obter por outros meios. Outro exemplo recente do impacto dos submarinos foi durante as tensões no Mar do Sul da China. Vários países com presença militar na região, incluindo os Estados Unidos, utilizaram seus submarinos para garantir a segurança de suas rotas comerciais e proteger seus interesses estratégicos. Mesmo em tempos de paz, os submarinos continuam a ser ferramentas essenciais para a projeção de poder e controle de áreas marítimas. A importância dos submarinos, portanto, vai além do combate direto. Eles são instrumentos de estratégia, proteção e espionagem, desempenhando um papel vital não apenas em conflitos armados, mas também na manutenção do equilíbrio de poder global. Sua capacidade de permanecer ocultos, realizar ataques precisos e coletar informações vitais continua a torná-los elementos indispensáveis nas forças armadas de várias nações. Enquanto a tecnologia dos submarinos já alcançou um nível impressionante, o futuro reserva ainda mais inovações que podem transformar essas embarcações em algo totalmente novo. Uma das áreas mais promissoras de desenvolvimento é a inteligência artificial, IA. O uso de IA para aprimorar os sistemas de navegação, sonares e até mesmo a tomada de decisões em tempo real pode levar os submarinos a níveis de eficiência e autonomia jamais vistos. Imagine submarinos que, sem intervenção humana direta, são capazes de analisar a situação ao redor, detectar ameaças e até mesmo realizar manobras evasivas de forma autônoma. Outra área que promete revolucionar os submarinos é a propulsão. Pesquisas estão sendo conduzidas para o desenvolvimento de propulsores ainda mais silenciosos, utilizando tecnologias como os motores de íons, que emitem menos ruído e têm uma eficiência maior que os sistemas atuais. Esses motores podem fazer com que os submarinos se movam com ainda mais discrição, aumentando suas capacidades de furtividade. A propulsão à energia nuclear continua sendo a principal fonte de poder para os submarinos, mas novas abordagens, como a utilização de sistemas baseados em fusão nuclear ou motores híbridos, poderiam expandir ainda mais as possibilidades de operação sem limite de tempo, permitindo que os submarinos permaneçam submersos por períodos praticamente ilimitados. Além disso, os submarinos do futuro poderão incorporar tecnologias de comunicação avançadas, que permitam a troca de informações em tempo real, mesmo quando estiverem em profundidades onde os sinais tradicionais não conseguem alcançar. Tecnologias como o uso de lasers ou comunicação via ultrassom estão sendo exploradas para permitir que os submarinos se comuniquem entre si e com seus centros de comando, sem a necessidade de emergir ou de enviar sinais que possam ser interceptados. A comunicação subaquática de alta velocidade permitirá que os submarinos permaneçam invisíveis, mas ainda assim conectados com outros sistemas de defesa e comando. Outro desenvolvimento empolgante está relacionado à integração dos submarinos com outras plataformas militares, como drones e satélites. Em vez de operar isoladamente, os submarinos poderão se integrar a redes mais amplas de inteligência e monitoramento, realizando missões colaborativas com drones aéreos ou terrestres. Isso ampliaria a capacidade dos submarinos de coletar dados e executar ataques coordenados, fazendo com que eles se tornem não apenas plataformas autossuficientes, mas partes essenciais de uma rede militar altamente integrada. Com todas essas inovações, os submarinos não só continuarão a ser armas de guerra poderosas, mas também evoluirão para se tornarem uma parte fundamental de sistemas de defesa globais, atuando de maneira mais inteligente, eficiente e conectada. O futuro dos submarinos promete ser ainda mais imersivo e imprevisível, alterando profundamente a forma como as batalhas serão travadas no mar e além dele. Apesar do impressionante poder dos submarinos modernos, sua presença no cenário militar global também levanta uma série de questões éticas e estratégicas. Uma das maiores preocupações está relacionada à capacidade de destruição em massa que os submarinos nucleares oferecem.
O simples fato de que um submarino pode carregar ogivas nucleares e lançá-las a qualquer momento, sem qualquer aviso prévio, levanta questões sobre o controle e a responsabilidade que os governos devem ter sobre essas armas poderosas. O dilema ético está em equilibrar o poder de dissuasão com o risco iminente de um erro catastrófico. Além disso, a crescente sofisticação dos submarinos levanta a questão da escalada militar. À medida que os países continuam a investir em tecnologias mais avançadas para seus submarinos, a corrida armamentista no mar se intensifica, o que pode resultar em uma situação de insegurança global, com nações tentando superá-las umas às outras em termos de poderio naval. Embora o uso de submarinos nucleares tenha funcionado como um mecanismo de dissuasão durante a Guerra Fria, hoje eles podem se tornar mais uma peça de um jogo militar que, sem regulamentações adequadas, pode levar a um conflito imprevisível e devastador. A questão do controle e da transparência também é um ponto central no debate sobre os submarinos. Muitas vezes, os submarinos operam em total segredo, com poucos detalhes sobre suas missões e capacidades sendo revelados ao público. Isso pode gerar desconfiança e aumentar a tensão entre países, pois o sigilo e a falta de transparência podem ser interpretados como sinais de agressividade. Em um mundo onde a segurança internacional depende cada vez mais da colaboração entre nações, essa opacidade pode se tornar um obstáculo para a construção de confiança e para a prevenção de conflitos. Do ponto de vista estratégico, a questão da furtividade é tanto uma vantagem quanto um desafio. A capacidade de os submarinos se moverem sem ser detectados aumenta significativamente o risco de confrontos acidentais. Em um cenário de alta tensão, um submarino que se move em águas internacionais sem ser identificado pode ser considerado uma ameaça iminente, levando a respostas militares de outras nações. Isso pode resultar em uma escalada rápida e fora de controle, algo que os estrategistas militares devem considerar ao planejar o uso de submarinos em situações de alta complexidade. Portanto, apesar de seus imensos benefícios como instrumentos de poder e defesa, os submarinos também representam desafios éticos e estratégicos que não podem ser ignorados. A gestão e o controle dessa tecnologia são questões que exigem debate sério e reflexão sobre como equilibrar a necessidade de segurança com os riscos de um mundo cada vez mais militarizado. À medida que os submarinos continuam a evoluir com as mais avançadas inovações tecnológicas, é inevitável que seu impacto no futuro da guerra seja profundo e transformador. O uso de submarinos já é um pilar estratégico nas forças armadas de várias nações, mas com as inovações que estão por vir, o papel desses gigantes subaquáticos em conflitos militares pode se tornar ainda mais dominante. Em um futuro onde as guerras serão cada vez mais centradas em tecnologia de precisão, inteligência artificial e operações furtivas, os submarinos podem se tornar peças-chave nas táticas de ataque e defesa de potências globais. A guerra do futuro não será mais apenas sobre batalhas visíveis ou combates diretos, mas sobre o controle de informações, ataques rápidos e invisíveis e a capacidade de se antecipar aos movimentos inimigos. Nesse cenário, os submarinos têm o potencial de redefinir o conceito de guerra. Com a capacidade de lançar mísseis de precisão a milhares de quilômetros, detectar e evitar ataques inimigos com sonares de última geração e operar de forma autônoma por longos períodos, os submarinos serão fundamentais em um mundo onde a rapidez e a surpresa serão cruciais para o sucesso militar. Além disso, à medida que a inteligência artificial, IA, se torna cada vez mais integrada aos submarinos, essas embarcações poderão operar de maneira mais eficiente, com menos intervenção humana, e realizar tarefas mais complexas de forma autônoma. Por exemplo, a IA pode ser usada para analisar dados em tempo real e determinar as melhores estratégias de ataque ou evasão, permitindo que os submarinos ajam com uma rapidez e precisão muito além da capacidade humana. Isso reduziria o risco de erro humano e aumentaria a eficácia das operações. Em termos de ataque, os submarinos do futuro podem operar em estreita colaboração com outras plataformas, como drones subaquáticos, satélites e até mesmo outras unidades militares.
Essa integração entre diferentes formas de tecnologia criaria um ecossistema de guerra, no qual submarinos poderiam atuar como hubs de comando e controle, coordenando ações em tempo real com outros sistemas de armas. A capacidade de lançar mísseis em segundos, sem aviso prévio, e coordenar ataques em uma rede global de inteligência pode mudar radicalmente a dinâmica dos conflitos militares. Além disso, com o uso de tecnologias de comunicação subaquática avançada, os submarinos do futuro poderão operar mais eficazmente em ambientes complexos, como mares de alta atividade, onde outros meios de comunicação seriam ineficazes. Isso abrirá novas possibilidades para operações militares em locais remotos, até mesmo no caso de áreas de combate sob forte vigilância. Portanto, a guerra do futuro, marcada por uma tecnologia cada vez mais avançada e integrada, terá os submarinos como protagonistas. A sua furtividade, capacidade de ataque de longo alcance e integração com outras plataformas tecnológicas vão redefinir como os conflitos são travados, com um novo foco em rapidez, precisão e controle invisível. O impacto dos submarinos na geopolítica mundial vai muito além de suas capacidades militares. A presença de submarinos nucleares nas águas internacionais tem implicações profundas para o equilíbrio de poder entre as nações. O simples fato de um país ter submarinos avançados, capazes de lançar ataques nucleares em qualquer parte do mundo, altera a dinâmica das relações internacionais. Esses submarinos se tornam, assim, não apenas uma arma de destruição em massa, mas uma ferramenta de dissuasão estratégica, essencial para garantir a segurança de um país e proteger seus interesses globais. Por exemplo, os Estados Unidos, Rússia, China e Reino Unido, entre outros, possuem uma frota de submarinos nucleares que desempenham um papel central em sua estratégia de defesa. Esses submarinos, muitas vezes posicionados em águas internacionais, servem como uma constante ameaça invisível, pronta para responder a qualquer agressão, sem que o inimigo tenha a mínima ideia de onde eles possam estar. Esse poder submerso contribui diretamente para a estabilidade, ou a tensão, nas relações internacionais, uma vez que cada movimento dessas embarcações é acompanhado de perto por outras nações que buscam manter um equilíbrio de poder. A geopolítica dos submarinos também está ligada à disputa por recursos estratégicos, como as rotas marítimas e os depósitos de petróleo e gás localizados em áreas submersas. Regiões como o Ártico, o Mar do Sul da China e o Atlântico Norte se tornaram pontos de tensão, onde as nações competem pela influência e controle. Em muitas dessas áreas, submarinos são usados para garantir o domínio naval e a segurança das rotas comerciais, além de impedir que potenciais adversários se beneficiem dos mesmos recursos. O controle dessas águas tem implicações significativas para a economia global e para a segurança nacional, fazendo com que as nações vejam os submarinos como uma extensão de sua soberania e poder militar. Além disso, os submarinos se tornaram instrumentos-chave na projeção de poder e nas demonstrações de força. Ao enviar submarinos para águas internacionais ou áreas disputadas, as nações não apenas garantem sua presença em regiões de alto interesse estratégico, mas também enviam uma mensagem clara sobre suas intenções militares e políticas. O uso de submarinos nessas situações pode ser uma forma de intimidação e de garantir que um país esteja preparado para uma eventualidade em um cenário de alta tensão geopolítica. Em um contexto mais amplo, a corrida por submarinos avançados também tem implicações econômicas. O investimento em tecnologia naval não é apenas uma questão de defesa, ele envolve uma enorme injeção de recursos em indústrias de alta tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. A competição por submarinos de última geração impulsiona inovações não apenas no setor militar, mas também em áreas como engenharia, materiais, eletrônica e inteligência artificial. Assim, os submarinos não apenas mudam o jogo militar, mas também têm um impacto significativo na indústria global. Portanto, os submarinos desempenham um papel crucial na geopolítica moderna, não apenas como ferramentas de defesa e ataque, mas também como instrumentos de poder e influência. Eles ajudam a moldar a dinâmica das relações internacionais e são essenciais para a projeção de força, controle de recursos e proteção das rotas comerciais globais.
Ao longo deste vídeo, exploramos as diversas camadas que tornam os submarinos tão fascinantes e ao mesmo tempo tão ameaçadores no contexto militar e geopolítico. Desde os avanços tecnológicos que os tornam mais furtivos e autossuficientes até o impacto profundo que exercem na estratégia de defesa de países ao redor do mundo, fica claro que os submarinos desempenham um papel central no cenário global moderno. Eles não são apenas embarcações de guerra, são símbolos do poder invisível, capazes de atuar em profundidade, longe dos olhos do público e dos inimigos, mas sempre prontos para exercer sua força. Através de inovações tecnológicas como a inteligência artificial, a propulsão silenciosa e as novas capacidades de comunicação subaquática, os submarinos do futuro estarão mais preparados do que nunca para influenciar conflitos militares, equilibrar o poder mundial e garantir a segurança das nações. No entanto, como discutido, essas capacidades vêm com seus próprios desafios, tanto éticos quanto estratégicos. O controle sobre tais tecnologias, o risco de escaladas militares e os dilemas envolvendo o uso de armas nucleares, colocam questões difíceis que precisam ser resolvidas à medida que avançamos em um mundo cada vez mais dependente de tecnologias de ponta para garantir a segurança e o domínio. Os submarinos também são uma força geopolítica poderosa, moldando e transformando as relações internacionais de uma maneira que poucos outros meios de defesa podem. A corrida armamentista no mar, o controle das rotas marítimas e o uso de submarinos como ferramenta de dissuasão e projeção de poder continuam a ser elementos-chave na manutenção do equilíbrio global. Para as potências mundiais, manter uma frota de submarinos avançados não é apenas uma questão de defesa, mas uma estratégia indispensável para a preservação de seus interesses e sua influência global. À medida que avançamos para o futuro, o poder dos submarinos continuará a se expandir. O surgimento de novas tecnologias e o aumento da conectividade entre diversas plataformas de defesa farão dos submarinos uma peça ainda mais central no jogo militar e geopolítico. Ao mesmo tempo, as questões éticas e os desafios estratégicos irão moldar a maneira como essas tecnologias serão usadas, exigindo uma reflexão constante sobre como equilibrar o poder militar com a necessidade de estabilidade e paz global. Em última análise, o que vemos com os submarinos não é apenas uma arma de guerra, mas uma extensão do próprio conceito de poder. Submersos nas profundezas do oceano, eles continuam a representar a capacidade humana de ir além dos limites visíveis, agindo no silêncio e na escuridão, onde a ameaça é invisível, mas sempre presente. O poder submerso, no fundo, é um reflexo da natureza da guerra moderna, silenciosa, implacável e cheia de incertezas, mas também profundamente eficaz.